A movimentação era intensa no Egito. Pessoas de terras distantes vinham até lá em busca de alimento. E a fome que assolava o mundo fazia com que muitos viajassem grandes distâncias para encontrar sustento. Entre os estrangeiros que aguardavam sua vez para serem atendidos estavam os 10 filhos de Jacó. Eles esperavam ansiosamente pelo momento de se apresentarem ao governador do Egito, pois sabiam que dele dependeria a sobrevivência de suas famílias. O governador era um homem poderoso, cuja autoridade vinha do próprio faraó. Seu semblante era firme, e todos que se aproximavam se curvavam diante dele, pois era um costume reverenciar aquele que tinha em suas mãos o destino do povo. Os irmãos de José não foram diferentes. Ao serem chamados, inclinaram-se profundamente perante aquele homem tão imponente, sem saber que, na verdade, ele era o irmão que haviam vendido como escravo muitos anos antes. José os reconheceu imediatamente. Os rostos deles estavam marcados pelo tempo, mas ele jamais poderia esquecer aqueles que fizeram parte de sua infância. Lembrou-se dos dias em que brincavam juntos, das tardes em que saíam para cuidar dos rebanhos e, principalmente, do momento em que foi arrancado de seu lar e vendido por aqueles mesmos irmãos. O coração de José se agitou dentro do peito. Muitas lembranças voltaram, mas ele manteve sua postura firme, sem revelar sua identidade. Os irmãos, por outro lado, não faziam ideia de quem estavam diante deles. Para eles, aquele homem era apenas o governador do Egito, um estrangeiro que detinha poder sobre a terra. Não poderiam imaginar que José, o irmão que venderam como escravo, agora ocupava um cargo tão alto e governava toda a terra do Egito. José continuou observando seus irmãos. Perguntava-se se eles haviam mudado ao longo dos anos. Teriam se arrependido do que fizeram? Seriam os mesmos homens que um dia o desprezaram? Ele queria saber o que havia no coração deles, mas sabia que precisava ter calma e agir com sabedoria. Com sua voz firme, José perguntou de onde vinham. Os irmãos responderam que eram da terra de Canaã e que estavam ali para comprar mantimento. José os olhou com atenção e, sem revelar sua identidade, os interrogou de maneira séria. Ele sabia que sua posição lhe permitia testar aqueles homens e compreender quem eles realmente eram. A tensão crescia entre os irmãos de José. Eles não entendiam por que o governador parecia tão interessado neles. Cada pergunta parecia um teste, e eles temiam que algo pudesse dar errado. No fundo, sentiam-se pequenos diante da autoridade daquele homem poderoso. José continuou a observá-los, refletindo sobre tudo o que acontecera. Ele sabia que não era mais o mesmo jovem ingênuo de antes. Agora era um homem moldado pela dor e pela esperança, sustentado pela fé em Deus. Mesmo tendo sido vendido como escravo, traído e esquecido, Deus o elevou a uma posição de honra. Ele podia ver claramente que tudo havia acontecido por um propósito maior. Seus irmãos continuavam sem reconhecê-lo. O tempo e as vestes egípcias mudaram sua aparência e eles jamais imaginariam que José estivesse vivo, muito menos governando o Egito. Diante daquela situação, José sabia que precisava tomar uma decisão. Ele não poderia revelar sua identidade naquele momento. Algo dentro dele dizia que ainda havia mais a se fazer. O encontro entre José e seus irmãos era um momento marcado pelo plano de Deus. Aquele era apenas o início de uma história que mostraria como o Senhor age em todas as coisas para cumprir seus propósitos. Reflexão. Esta história nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo quando passamos por momentos difíceis, Ele tem um plano maior para nossas vidas. José foi vendido como escravo e sofreu muito, mas Deus o conduziu a uma posição de honra. Assim como José, devemos confiar que Deus está no controle e que Ele usa todas as circunstâncias para cumprir seu propósito. Quando enfrentamos desafios, devemos lembrar que Deus tem um plano para cada um de nós e que sua vontade sempre prevalece.